Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live do Pentágono 2023. Hoje a gente vai falar sobre as conquistas desse ano que passou e sobre os desafios e perspectivas de 2024. Eu sou a Júlia Fares, coordenadora de comunicação do Colégio Pentágono. Estou aqui com a Patrícia Nogueira, diretora-geral pedagógica da Rede Pentágono, Bruno Alvarez, vice-diretor de inovações pedagógicas, Daniela Pensado, gestora do Departamento Internacional. E a gente vai começar com um assunto que está todo mundo falando, o PISA. A gente leu algumas notícias de que o Brasil tinha ido mal no PISA, mal classificado, mas essa não foi a realidade do Colégio Pentágono, muito pelo contrário, né, Patrícia? Mas Sim. Antes de a gente entrar nesse assunto, acho que vale explicar para o público lá de casa o que é o PISA, o que é essa prova e como o Pentágono foi nela. Bom, boa noite a todos. É bastante importante a gente entender o que é o PISA e qual foi a ferramenta que nós pudemos usar para que a gente comparar os nossos resultados com o PISA, que de fato atualmente eu acho que é a avaliação mais importante em termos aí de educação, tá? O PISA-S, como eu falei anteriormente, ele é uma ferramenta que foi concebida para que a gente aplicasse em escolas individuais, como o Colégio Pentágono, para que pudesse se comparar globalmente de uma forma inovadora. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês quais são os objetivos, de fato, da aplicação dessa avaliação, quais são os relatórios, o que a gente consegue com os seus resultados. Primeiro, em relação às habilidades cognitivas, o que os alunos sabem e podem fazer, onde todos os alunos podem ser bem-sucedidos. Então, aí nós temos uma comparação também de desempenho com os alunos em relação à situação econômica de cada um deles, o que a vida escolar significa para cada um deles também no contexto. E será que os alunos são espertos com o dinheiro? Então, na matemática, de fato, aplicada no dia a dia, calcular porcentagem, troco, essas questões todas, como é que eles se saem? Regras eficientes e escolas bem-sucedidas, que também está por trás do PISA, a questão das políticas públicas. Então, saber a estrutura também dessa escola, como a nossa, de que forma está sendo estruturada, de que forma eles podem também desenvolver essa outra área, pensando no coletivo. Isso vai ao encontro aí com um dos nossos valores, se ele realmente está preparado para ser um cidadão do mundo. Tá? Mas, Patrícia, como a gente foi nessa prova? A gente tem os resultados? Sim, de como a gente se saiu? Temos sim, Júlia, eu vou colocar aqui agora para vocês. Isso. O que é importante vocês compreenderem que quando a gente fala a média em leitura, ou a média em matemática, ou a média em ciências, quais são as habilidades, as competências que estão sendo validadas, né, em cada uma dessas áreas? No caso da leitura, se o aluno sabe localizar uma informação, se ele sabe compreender e se ele sabe avaliar. Então, quando a gente tem um resultado em relação a essa habilidade ou competência, em cada uma delas que a gente vai fazer a intervenção, seja no nosso currículo e em cada um dos segmentos, a colocação de atividades ou para que possam desenvolver cada uma dessas competências. Vamos ver agora em matemática, né? Quais são as habilidades, as competências que são aí cobradas no PISA-S? Formalizar. Para a gente, acho que esse gráfico aí. Então, o Brasil está posicionado aí onde está a bandeirinha, né? Isso. Então, aqui nós temos ali na frente, tem o P do Pentágono, né? Uhum. Depois temos ali o Brasil e a OCDE. Então, o Brasil, de fato, o Pentágono, de fato, está aí na frente nessas três habilidades. Formular, empregar, interpretar. Isso, formular, empregar e interpretar dados, resultados.
Tá? São essas 3 habilidades aí em matemática. E agora em ciências. Explicar, avaliar e planejar. E a interpretar cientificamente. Aí temos também a comparação entre o Pentágono, OCDE e Brasil. Lembrando que fazem parte da OCDE 36 países e o Brasil ele é convidado a participar do PISA. Tá? Então, é feito uma média em cada uma dessas áreas, e aí nós temos o nosso resultado. Aí eu acho que a próxima tela vai mostrar para vocês o quanto à frente nós estamos aí nas três habilidades, leitura, matemática e ciências, e a comparação com outros países. Acho que na próxima tela dá para vocês perceberem. Ali, estamos à frente de países como Finlândia, Alemanha, Canadá, e temos aí o Brasil, infelizmente, o resultado não foi tão bom quanto, de fato, a gente gostaria. Uhum. Mas a gente tem um impacto importante, né, aí do Pentágono frente aos países considerados mais referência, né, em educação. E eu acredito que, olhando para esse resultado nosso, e lembrando que todos os alunos que participaram são alunos desde a educação infantil, então temos aí o envolvimento de toda a equipe pedagógica, então é o resultado de toda a equipe pedagógica, os professores, para que a gente, de fato, tenha conseguido aí esse bom resultado. Fica aí o agradecimento também, né, a toda essa equipe. E aos alunos que participaram, né? Aos alunos. Inclusive, eu acho que foi bastante interessante, porque quando nós decidimos fazer o PISA-S, inclusive o Bruno era o coordenador lá do ensino médio, lá na unidade Morumbi. Vocês sabem que os alunos precisam ser convencidos, né, a participar, mas foram várias conversas com os alunos. Eles, a importância dessa prova. Eu acho que, sim, eles se sensibilizaram por essa prova também trazer uma certa importância para a educação, para o coletivo, porque é o resultado, de fato, coletivo, para a melhora de práticas públicas. Então, eles fizeram essa prova com muita vontade, com muita seriedade, né, de fato, para que a gente tivesse um resultado autêntico. E, após o resultado, ou termos recebido o relatório, eu e Bruno fomos, né, lá na unidade Morumbi. A Gisela, diretora da unidade, também estava presente, assim como todos os envolvidos, dar esse resultado para os alunos. E foi muito interessante, eles se envolveram e souberam o quanto eles puderam contribuir, tanto para o resultado para a escola, como para o coletivo. Então, darmos esse feedback para os alunos após o resultado foi envolvido assim, de muita seriedade e bastante emoção também. Né? Isso vai ser uma prática agora do Pentágono, né? Quer comentar? Sim, vai ser uma prática. Esse ano nós aplicamos, no mês de novembro, nos alunos da unidade Perdizes, e também aplicamos nos alunos da unidade Alphaville. Também com esse mesmo perfil, sempre considerando ou levando em conta a quantidade de alunos desde a educação infantil. Então, o ano que vem a gente vai ter os resultados dessa prova aplicada esse ano. Isso, ano que vem teremos aí o resultado, chega para a gente no início do ano. No início do ano a gente já vai ter. No início de 2024, então já teremos os relatórios em relação a essas duas provas aplicadas esse ano, para que já no início do ano, avaliando os relatórios, a gente já consiga fazer as intervenções necessárias, porque como é uma prova trienal, daqui 3 anos, quando nós aplicarmos novamente, a gente já tenha também resultados ainda melhores. Ótimo. Falando em resultados, outro resultado excelente foi os do Enem, né? Que a gente teve resultados surpreendentes
porque a gente foi o primeiro colocado na região em cada unidade do Colégio Pentágono. Então, Perdizes é o primeiro colocado na sua região, Morumbi é o primeiro colocado na sua região e Alphaville é o primeiro colocado na sua região. Isso é um motivo de orgulho, não que a gente não soubesse disso, né? Que o Pentágono é excelente academicamente, mas estar em primeiro na região é algo que realmente nos enche de orgulho, né? Então, Bruno, comenta um pouquinho os resultados do Enem desse último ano e fala da gente como que a gente está no ranking, né? De outras escolas, para que o pessoal saiba e os professores também. Acho que é sempre bom a gente falar sobre isso. Claro. Primeiramente, boa noite a todos. É muito legal estar aqui de novo. No ano passado, Patrícia e eu fizemos uma live como essa e os resultados foram ótimos, porque a gente nem sempre consegue falar sobre tópicos de educação com toda a comunidade da maneira como a gente está fazendo aqui. E quando a gente se propõe a fazer isso, o retorno é imediato, porque as pessoas sentem que algumas coisas foram esclarecidas e entendem algumas das ações da escola, né? E muitas das nossas ações se pautam justamente nos resultados que a gente obtém, por exemplo, de avaliações como as que a gente tem feito. Eu gostaria muito de comentar sobre o Enem, Júlia, mas eu queria fazer ainda uma diferenciação, né? Porque, de novo, levando em consideração que as pessoas que estão em casa não necessariamente estão muito ligadas nessas grandes diferenças, por exemplo, entre Enem e PISA, porque são avaliações muito diferentes. Muito diferentes. Né? E o Pentágono consegue se preparar bem para as duas. Para as duas. Então, é interessante a gente fazer essa comparação para deixar claro para quem não está no dia a dia da educação. A gente pode compreender os movimentos da educação global olhando por duas perspectivas. Uma perspectiva que é aquela que a gente conhece, que é a mais tradicional, né, que provavelmente todos os pais que estão aqui nos assistindo tiveram contato na escola, eu e todos que estão aqui tiveram contato com aquela perspectiva do conteúdo. Né? Então, o aluno vai para a escola para absorver determinados conteúdos. Então, o professor é o centro da razão e ele ensina coisas para o aluno que aprende e depois vai para uma avaliação reproduzir aquele conhecimento. Né? É aquele modelo tradicional em que a memorização é bastante valorizada, é aquele modelo tradicional em que o aluno reproduz mais do que cria. Então, eu gostaria de colocar esse modelo numa oposição a um modelo mais contemporâneo de educação, que é um modelo em que, em vez de conteúdo, o aluno é cobrado por competências e habilidades. Ele é colocado em situações que não necessariamente ele viu antes. Então, se numa educação tradicional as coisas são muito previsíveis, nesse segundo modelo, elas são muito mais imprevisíveis. Né? É o modelo do PISA, né, Bruno? Exatamente. É aí que se diferencia uma prova muito tradicional da prova do PISA. Porque o PISA está interessado nesse segundo modelo, e aí a ideia não é verificar se o aluno conhece determinados conteúdos, se ele decorou certas fórmulas, se ele estudou muito antes da prova para então ir lá e fazer... E não precisa nem se preparar para fazer o PISA, né, Bruno? Eu diria que é até impossível se preparar, porque o preparo não é pontual. Mas o Enem nasceu inspirado no PISA. Com certeza. Com certeza. O Enem lá, quando ele surgiu nos anos 90, a gente inclusive está com mais de 20 anos de Enem agora, né? O Enem, ele nasceu para ser uma prova desse tipo, desse modelo. Né? Então, vamos avaliar como os alunos enfrentam situações problema. Né? Isso, inclusive, está na proposta de redação. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que em toda a proposta de redação do Enem, o aluno precisa apontar problemas e dar solução para o problema. É isso aí. Então, o Enem nasceu assim, mas ao longo do tempo, ele foi se transformando numa prova cada vez mais desse primeiro modelo, bastante conteudista. Inclusive, isso é uma grande discussão entre os educadores, porque e crítica, né? Uma crítica dos educadores, porque vem que o Enem está se tornando, ou se tornou ao longo dos anos, uma prova muito tradicional, na qual se saem bem aqueles alunos justamente que se preparam, estudam profundamente, decoram, etc. Para dar um exemplo prático, né, Júlia?
Eu gosto muito de uma competência que foi mencionada pela Patrícia, que está justamente na avaliação de ciências, né, do PISA, que é o interpretar cientificamente. Né? E todo mundo que passou pela escola viu de alguma forma, teve contato com o método científico ou como a gente deve proceder diante de fenômenos da natureza, mas quase sempre aquilo que a gente faz na escola nas escolas tradicionais, né, desde o século XIX, é algo do tipo, bom, vamos decorar aqui aquela fórmula de química, vamos saber como as gimnospermas se reproduzem ou qualquer coisa nesse sentido. E o que acaba acontecendo numa avaliação tradicional é que os alunos logo fazem a prova, se preparam para esse tipo de prova e se esquecem desses tópicos logo em seguida. Né? A gente consegue garantir que alunos que se preparam dessa forma para as avaliações sabem interpretar cientificamente fenômenos? Quer dizer, diante de problemas que eles nunca viram antes, por exemplo, uma pandemia, né? Eles vão saber lidar com um assunto como esse? É mais garantido que uma pessoa que sabe como funciona o ciclo das gimnospermas, de reprodução das gimnospermas, vá saber lidar com uma pandemia, ou um aluno que saiba interpretar cientificamente quaisquer fenômenos? Então, o PISA avalia justamente isso. Né? Avalia o aluno, avalia bem o aluno que sabe lidar com aquilo que ele nunca viu antes. Então, avalia bem o aluno criativo, avalia bem o aluno que tem uma formação sólida em várias áreas, alunos que sabem fazer articulação entre as diferentes áreas. Né? Então, é uma prova muito completa. O que eu vejo, e aí voltando para o Enem, né, Júlia? Que começou aí a sua pergunta. Sim. O que eu vejo no Enem é que ela ainda guarda um pouco do PISA, que é a natureza justamente da prova, e ela tem a parte conteudista. E o que a gente viu nos nossos resultados é que os alunos se saíram bem na prova como um todo, assim como se saíram bem na avaliação do PISA. Então o Pentágono está preparando bem tanto para esse lado mais tradicional, quanto para esse lado mais contemporâneo, né? De tal forma que o Pentágono se destaca até mesmo diante de países que se notabilizaram por esse modelo contemporâneo de educação. A Finlândia, Coreia do Sul. O Pentágono tem notas superiores às médias desses países todos. Né? Então, eu acho muito interessante observar. Agora, legal falar do Enem. Tá? Mas vamos aos resultados do Enem. Vamos ver. Vamos lá, Bruno, os resultados. Se vocês puderem colocar a tabelinha. A gente quer saber como que a gente está perante as escolas aqui de São Paulo também. Essa daí. Essa aí. A tabelinha que está aí, vocês devem ter visto no Instagram ou nas outras redes sociais do colégio. A gente publicou recentemente. Porque... Se não seguem ainda, por favor. Por favor, se inscrevam. Muito bem. É legal lembrar que a gente não tinha ranking desde 2019, né? Os resultados não vinham sendo publicados e agora, mais recentemente, né, no último mês, saíram os resultados dos últimos 3 anos de pandemia e para a gente foi muito gratificante, porque os resultados são muito positivos. Até legal mencionar alguns deles, né, que a gente destacou aqui. A Unidade Perdizes, na cidade de São Paulo, em 6º lugar, né, tem a 6ª maior nota geral. A Unidade Morumbi, a 11ª, e a Alphaville, se estivesse na cidade de São Paulo, estaria em 12º. Né? Ou seja, são notas que mostram que a gente tem um resultado muito interessante no Enem, muito satisfatório. Mas a Alphaville ficou em 12º na colocação geral, porém em 4º em redação. Exato. A redação, novamente, teve um destaque legal, né, nos resultados do Enem. Então, Alphaville teve a 4ª maior nota, Morumbi a 5ª maior e Perdizes a 6ª maior nota de São Paulo. E é legal destacar o resultado de Alphaville porque ele foi numericamente o melhor resultado de redação que a gente já teve na nossa história. A gente já foi em primeiro lugar. Mas a gente já teve uma nota 1000, né? Exato, mas essa nota de Alphaville foi a maior que a gente já teve na nossa história. E eu nem gostaria tanto de ficar apegado a esses resultados. Eu gostaria mesmo de parabenizar e agradecer, porque esses são resultados que vêm depois de alguns anos duros. Né, anos de pandemia. Então,
alunos que fizeram essa prova tiveram pelo menos 2 bons anos com educação em formato online, à né, distância, Bruno? com uma educação que a gente teve que aprender a fazer, né? A gente tem que parabenizar e agradecer as famílias que foram muito parceiras da escola, porque a gente sabe que isso não foi fácil, né? Ficar com os filhos em casa, né? A gente precisa agradecer a todos os professores, porque isso aqui é resultado direto de trabalho em sala de aula, enfim, a equipe pedagógica como um todo, né? Então, assim como a Patrícia agradeceu pelos resultados do PISA, eu acho que a gente precisa agradecer muito a toda a comunidade do Pentágono pelos resultados ótimos que a gente teve no Enem em 2022. Sim, maravilhoso. E a gente fala desse cenário internacional e a gente está aqui com a Daniela Pensado para falar um pouquinho também do nosso estudante do Departamento Internacional e do nosso estudante global, né? Que a gente forma esse cidadão do mundo. Então, Dani, eu te pergunto, quais foram as nossas grandes conquistas no Departamento Internacional em 2023? Bom, eu vou destacar algumas conquistas da área de College Counseling. O que é? College Counseling é a orientação para universidades estrangeiras. Então, os alunos que tenham interesse em fazer faculdade fora do Brasil, eles podem procurar o coordenador do Departamento Internacional da sua unidade e eles vão ter uma orientação personalizada nesse sentido. Toda unidade possui uma orientação. Se o aluno quiser estudar fora do Brasil, ele tem a quem recorrer. Sim, nas 3 unidades ele deve procurar o coordenador do Departamento Internacional e ele vai ter essa orientação. A gente estava falando aqui do Enem, né, e do PISA. O Enem nos remete muito às universidades brasileiras, mas é importante saber que o aluno do Pentágono que queira fazer faculdade fora do país, ele também vai ter essa preparação dentro do colégio. E o Enem, inclusive, é aceito em alguns países. Sim. Então, o aluno do Pentágono que tem esse resultado tão destacado aqui no Brasil, ele também tem uma vantagem muito competitiva quando a gente pensa, por exemplo, nas universidades portuguesis. Né? Então, esse é um dos destaques que eu gostaria de trazer também. Esse ano a gente fechou... Você esteve em Portugal recentemente? Eu estive em Portugal, fui com muito orgulho representar o Pentágono numa viagem com counselors de outras escolas também do Brasil, para conhecer os campi das universidades portuguesas e entender melhor o perfil dessas universidades para que a gente faça uma orientação mais assertiva com os nossos alunos. Então, foi uma viagem bastante recompensadora nesse sentido e tive a oportunidade de conhecer alguns campi e de conversar com representantes de 20 universidades portuguesas. E quando coloquei esses nossos resultados do Enem, isso foi um grande destaque nas conversas que eu tive com eles, porque, claro, o aluno do Pentágono acaba se colocando numa posição de bastante destaque competitiva nesse cenário de Enem. Mas o aluno que queira fazer faculdade em outro país, que não aceite o Enem, ele também tem a preparação aqui dentro do colégio. E a gente já teve muitas aprovações internacionais, né, Dani? Sim, a gente tem um índice de aprovação para universidades internacionais que altíssimo, vai além de 95%. Então, a grande maioria praticamente dos nossos todos os alunos que aplicam para fora do Brasil são aceitos. Sim, são aceitos em ao menos uma das universidades. E essa preparação, Dani, ela começa a partir de que faixa etária? Né? Inclusive porque nós temos pais aí com certeza aí da educação infantil, dos anos iniciais, mas que já pensam, puxa, não, eu gostaria que o meu filho fosse fazer a universidade fora. Sim. Então eles de alguma forma se preparam, né? Então qual seria o ano ou a faixa etária que já os pais já poderiam já pensar nessa possibilidade? Até gostaria de fazer uma parte, porque a Patrícia lembra bem isso. Muitos alunos, quando eles querem fazer universidades estrangeiras, eles deixam para se preocupar com o que eles precisam fazer para isso muito em cima da hora. Sim. Né? Então é muito importante essa pergunta da Patrícia para a gente saber quando que o aluno deve começar, né, Dani? Sim. Alguns países... destacaria aqui os Estados Unidos, eles vão considerar as notas dos alunos e tudo que os alunos produziram a partir do 9º ano do colégio. Então, é também nesse ano que a gente começa a falar com os alunos sobre College Counseling mais diretamente. Então, ao final do 8º ano e a partir do 9º ano mais diretamente. Então, tudo que o aluno fizer a partir do 9º ano para a universidade americana vai ser considerado. Pensando nas famílias, as famílias que queiram nos procurar, a partir do 9º ano, eu acho que é o momento mais adequado.
né? Esse ano, a gente voltou a ter também as feiras de universidades estrangeiras, feiras presenciais no colégio. Então, ao todo, a gente teve... Muitas universidades de fora, dentro do Pentágono, né? Isso foi uma experiência maravilhosa para os alunos. Geralmente né? Mas esse ano que a gente pôde voltar com essa presença física na escola foi uma experiência enriquecedora para os alunos, Sim, né? Foram 6 feiras, nas 3 unidades, feiras ou mini-feiras, com universidades de vários países diferentes. É uma oportunidade muito interessante para os alunos. Quais que universidades a gente recebeu, só para o pessoal saber? Olha, a gente recebeu universidades de países diferentes, então Estados Unidos, França, Turquia, né? E assim, é uma oportunidade para os alunos, às vezes não é o país que eles têm em mente, mas ter a oportunidade de conversar com um representante de uma universidade da Turquia, por exemplo, traz para o aluno conhecimentos específicos, a oportunidade do uso da língua num contexto também muito específico, de entender melhor como funciona o ingresso para aquela universidade, como funciona o processo seletivo, como funciona a vida no campus daquela universidade, que é muito enriquecedor. Então, é uma atividade do colégio que a gente incentiva que todos os alunos participem, independente de ter esse interesse ou não, é o conhecimento que eles vão ter e que pode contribuir para um processo de decisão, de tomada de decisão, que pode até acontecer lá na 3ª série do médio. Se ele estiver preparado para isso, e essa preparação é que precisa ser antecipada, se ele estiver preparado para isso, ele pode até decidir na 3ª série do médio que ele vai ter condições de passar pelo processo seletivo. Você acha que essas feiras interferem na decisão do aluno que está interessado em estudar fora? Como que essas feiras impactam? Eu acredito que sim. Eu ouço bastante dos alunos isso. Muitas vezes eles não tinham pensado em uma universidade X ou não tinham pensado em um país específico e ao conversar com o representante de uma universidade, eles passam a considerar essa alternativa. Então, é isso. É ampliar, eu acho, o leque de possibilidades para depois afunilar de acordo com os interesses que eles têm, né? O conhecimento acho que traz essa possibilidade. Muito bem. E isso falando um pouco de 2023, né? Agora falando de 2024, dentro do Departamento Internacional, quais as mudanças que os pais, professores e alunos podem esperar aí da grade curricular do Departamento Internacional? Vamos falar sobre o espanhol. Essa é uma pergunta que muitos pais têm trazido. A gente está com um projeto novo para o espanhol, para 2024. Então, o espanhol deixa de fazer parte da grade obrigatória dos anos finais e passa a ser oferecido de forma opcional. Tá. Com isso, a gente vai mudar a metodologia que a gente usa para essas aulas. Então, a ideia é que a gente use a abordagem baseada em projetos, que o aluno tenha a possibilidade de uso da língua em contextos mais reais e um foco um pouco maior na oralidade. Além disso, essas aulas também vão ter um foco na preparação para o DELE, que é o Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira. O colégio é um centro aplicador dessa prova desde 2014 e a ideia que a gente tem é que cada vez mais alunos tenham essa certificação. Então, essas aulas também vão ter momentos específicos de preparação dos alunos para essa prova, que é uma prova de proficiência, uma prova formulada pela Universidade de Salamanca. Então, é um certificado internacional de espanhol. Tem alguma meta dentro do Departamento de Espanhol para os alunos? Sim, com relação ao nível, a gente tem a expectativa de que os alunos atinjam o nível B1, que é um nível intermediário, ao final do 9º ano. E os alunos que queiram continuar esse processo, eles podem fazer a opção pela eletiva no ensino médio e aí alcançar até o nível B2, que já é aceito por algumas universidades espanholas. Isso na parte de espanhol. E o inglês? Muda alguma coisa? Não muda? Sim, temos novidades também para o inglês. Então, nos conte. O Pentágono, como vocês sabem, não é uma escola bilíngue, mas é uma escola que valoriza muito o inglês, sempre valorizou. A gente fala que é uma escola forte com inglês forte. Isso. Exatamente. E a partir de 2024, a gente vai poder declarar que o Pentágono é uma escola que tem uma carga horária estendida de inglês para todos os alunos. Então, desde o aluno do G2 até o aluno da 3ª série do ensino médio, eles vão ter uma carga horária mínima de 180 minutos por semana. 180 minutos por semana, é bastante, né? Por semana para todos os alunos. É claro que a gente precisa destacar o Learn and Play e o Bridges, então os alunos que fazem os nossos programas exclusivos, eles têm uma carga horária ainda maior, eles têm a possibilidade de atingir a proficiência maior na língua,
mas todos os alunos têm uma carga horária mínima de 180 minutos. E aí, para cada segmento, a gente também fez um plano especial para 2024. Antes de você falar dos segmentos, acho que será que todo mundo que está em casa sabe, conhece o Learn and Play, o Bridges? Você não quer explicar para o nosso público o que são esses dois programas? Claro. Esses são os 2 programas exclusivos do colégio para o aprofundamento da língua inglesa. Então, o Learn and Play é o programa oferecido da educação infantil até o 5º ano. Os alunos trabalham com projetos, eles vivenciam a língua na sua rotina. Então, o aluno ele acaba criando uma familiaridade com o inglês que vai ser determinante no segmento do processo de aprendizagem da língua, nos segmentos posteriores. No Bridges, a gente trabalha com metodologia de projetos, aprendizagem baseada em projetos, principalmente do 6º até o 8º ano. E a partir do 9º, a gente tem módulos específicos. Então, aí eles vão aprender ética e cidadania em inglês, empreendedorismo e também orientação para universidades estrangeiras, que é o módulo que a gente tem na 2ª série do médio. Então, aí eles têm uma preparação ainda mais exclusiva para essa aplicação para universidades fora do Brasil. Então, são programas de imersão na língua inglesa no contraturno para quem opta em fazer esse programa. O Learn and Play é do contraturno, o Bridges ele é parte do currículo. Então, ele é opcional, mas quando o aluno opta pelo Bridges, ele passa a fazer parte do currículo. Nas aulas que são dentro da grade horária do período da manhã do aluno, ele já se desloca para uma sala exclusiva do Bridges e ele tem as aulas de língua inglesa nesse momento separado dos outros alunos que não fazem o programa. Isso faz com que ele avance ainda mais na proficiência, né? Com certeza. Os alunos que fazem Learn and Play e Bridges, eles atingem o nível que é exigido pelas universidades estrangeiras com relação ao uso da língua inglesa, que é o nível C1, é um nível proficiente de língua para o aluno acompanhar uma aula de universidade, por exemplo, em inglês. E aí, isso é importante não só para quem quer fazer faculdade fora do Brasil, mas cada vez mais a gente vê aqui no Brasil as universidades oferecendo aulas em inglês, principalmente as universidades particulares, então isso acontece muito na GV, no INSPER, mas a gente tem cada vez mais essa exigência aqui dentro do Brasil com relação ao uso da língua. Ainda no mercado de trabalho, principalmente. Sim, também. também. Né? E, Dani, a gente sabe que o brincar na educação infantil é fundamental, é importantíssimo. Eu ouvi falar, né, alguém me contou, que nós teremos aí um fun time para todos os alunos da educação infantil. Você pode contar para a gente como é que vai ser esse fun time? Sim. Esse é o plano, esse é o nosso planejamento para as turmas do infantil. Então, do G2 até o G5, os alunos vão ter, além das aulas de inglês, que fazem parte do currículo da escola, esse momento que a gente está chamando de fun time, que é um momento em que eles vão tomar o lanche usando o inglês, que eles vão ter brincadeiras específicas em inglês. Então, é um gostinho do que eles têm no Learn and Play e é a possibilidade de usar o inglês dentro de um contexto, ali no dia a dia, da educação infantil, deles, né? Dentro da rotina deles, exatamente. Para os alunos dos anos iniciais, a novidade é o aumento da carga horária para o 1º ano. Então, a partir de 2024, todos os alunos do 1º até o 5º ano vão ter uma carga horária de 4 aulas por semana. E nessas aulas, eles vão ter o trabalho com projetos também. Que é o PBL. Que é o PBL, Isso. Exatamente. E para os alunos dos anos finais? Para os alunos dos anos finais e para o ensino médio, a gente colocou um novo componente curricular. Então, o nome do componente curricular para os alunos dos anos finais é Global Smart. Que é referente a esse aumento da carga horária do inglês. Isso, é em inglês, então não é uma aula de língua inglesa, mas os alunos vão ter um novo componente curricular que vai ser ensinado em inglês. E a mesma coisa para o ensino médio, as aulas do que a gente chamava de projetos, e até 2023, passam a se chamar PDP, Personal Development Project, e a ideia é que eles tenham essa carga horária de 2 aulas por semana em inglês, para aprender sobre assuntos específicos, aplicação para a universidade, desenvolver atividades relacionadas ao estudo, habilidades relacionadas à organização do estudo em inglês. E, Bruno, conta um pouco mais sobre o que é esse Global Smart, que a gente vai ter também em 2024. O Global Smart é um novo programa
dos anos finais, que vai ser dado em inglês, como disse a Dani. Então não é uma aula de inglês, não é uma aula que vai ali tratar de tópicos gramaticais, por exemplo. Então é uma aula em inglês que vai tratar de assuntos do século XXI. Né? Assuntos que estão em voga no século XXI e com uma metodologia toda específica, né, do século XXI, que se assemelha muito ao que eu estava explicando, né, desse modelo contemporâneo de Isso dentro de educação. Da grade curricular obrigatória. Dentro Isso. da grade para todos os alunos Todos os dos anos alunos. finais e ensino médio terão acesso a essa aula. Então, todos os alunos vão passar a ter uma quinta aula, essa em inglês. Então, além das 4 aulas de inglês, eles vão passar a ter uma quinta aula, essa em inglês, dada para todos. Do E aí, sexto ao nono. Do sexto ao nono. Aí a gente vai falar sobre diversidade, sustentabilidade, cidadania global como um todo, e uma metodologia bem espelhada ou bem inspirada nos nossos programas internacionais, como é o caso do Bridges e do Learn and Play, que são programas que lidam com projetos, lidam com aulas um pouco menos expositivas. Né? Então, a gente está bastante animado com essa nova aula que aparece nos anos finais. E eu devo lembrar também que o espanhol saindo, né, o espanhol tinha 2 aulas obrigatórias para todos. Do 7º ao 9º? Do 7º ao 9º. Então ele entra, o Global Smart entra como uma aula no lugar de espanhol nos anos finais, e a outra aula passa a ser de língua portuguesa. Né? Então os nossos alunos passaram a ter do 7º ao 9º mais uma aula de língua portuguesa. Então, garantindo a excelência acadêmica na isso, área de exato. língua portuguesa também. Porque somos uma escola forte com inglês forte, mas também somos uma escola forte com português forte. Uma redação excelente. Com uma redação forte. Isso vocês puderam ver, inclusive, nos resultados que a gente teve, tanto no PISA, né, na parte de leitura, quanto nos resultados de redação do Enem. Bruno, falando aí sobre essa análise de dados, para a gente olhar um pouco para os dados que a gente teve do PISA, olhar para os dados que a gente teve do Enem, como que o colégio está se preparando para essa análise de dados? O que as pessoas podem esperar dessa nova área aí que está por vir? Certo. Bom, a gente precisa olhar especialmente para as nossas avaliações, né? Mas não só. Para as avaliações, para as tarefas que os alunos fazem, para aquilo que eles leem digitalmente e não digitalmente. E olhar para tudo isso como um ponto de partida e não como um ponto de chegada. A avaliação é sempre o melhor exemplo, porque tradicionalmente, o que são as provas? Né? As provas são o fim do processo. Né? A gente entende as provas como se elas fossem um momento final em que eu mostro o que eu aprendi. E as provas não podem ser somente isso. As provas precisam ser um ponto de partida, porque ali estão dados fundamentais para a gente compreender o que está funcionando no Pentágono e o que não está. O que é bom no nosso planejamento e o que não é. Quais são os destaques dos nossos alunos e quais são as defasagens. Então, a gente tem se preparado ao longo dos últimos anos para fazer uma análise de dados. Primeiro, uma coleta de dados mais aprimorada e uma análise de dados com metodologia muito clara. Né? Então, a gente tem feito isso. Esse ano a gente analisou bastante os dados do próprio PISA. A gente tem vindo analisando os dados que saem dos simulados no ensino médio. E a partir do ano que vem, além de uma área concentrada, né, nos dados do Pentágono, a gente vai poder olhar para dados que vão para além do que está nas avaliações, né? A gente vai poder... Inclusive, né, Bruno, além do ensino médio, né? Porque quando às vezes a gente fala do simulado, claro, a gente sempre pensa nos maiores, né? Claro. Mas a ideia é a gente começar com essa coleta de dados desde as sondagens lá dos menores, né? No todo o percurso, né, aí, escolar da escola toda, né, da educação infantil. Inclusive alfabetização. Alfabetização. Né? Então a gente está pensando, Júlia, assim, a gente tem um trabalho, por exemplo, no ensino médio, avaliar os dados de simulados, que inclusive isso vai fazer parte do PDP, né? Parte do PDP do aluno, né? Que é o projeto pessoal dele, vai ser olhar para os seus próprios dados, né? Olhar para as suas próprias avaliações, não descartá-las, verificar o que há ali de importante. Mas a gente pode falar da alfabetização. Sim. E mais tarde, daqui a alguns anos, fazer
relações cruzamento de dados. cruzamento entre Sim. esses dados, né? Como é que foram no Isso vestibular, mesmo, isso. os alunos que se alfabetizaram Usaram bem aqui. lá atrás, e entre outras coisas que a gente está projetando. E eu acho que a gente também passa a olhar cada vez mais cuidadosamente para dados de pesquisa dentro da escola, né? A gente está criando uma cultura de pesquisa após os eventos, após, enfim, os principais eventos da escola, ou pesquisa de satisfação das famílias, ouvindo os alunos. Então, a gente também está criando uma cultura de pesquisa e criando uma cultura de olhar para esses dados e melhorar, sempre no caminho de aperfeiçoar o que estão falando as famílias em relação aos eventos. Então, a gente olha para eles e melhora para o ano seguinte, ou pesquisa de satisfação dos alunos, o que a gente pode melhorar em relação a esses dados, né? Então, eu acho que a escola também está olhando para os dados macro e micro, né? Para sempre olhar num olhar de aperfeiçoamento. E sem desconsiderar o olhar subjetivo, né? O olhar subjetivo é muito importante, né? O olhar subjetivo de um professor, por exemplo. Do cuidado com o aluno. Exatamente. E o que o professor tem observado dos seus alunos em sala de aula, afinal de contas, são os professores que estão em sala de aula e estão vivenciando, né? O dia a dia dos alunos. Mas a gente não pode, de maneira alguma, descartar dados objetivos que a gente produz e pode são passar a analisar. complementares, né? São complementares, Os dois fazem claro. parte aí da formação do indivíduo. Bom, e olhando para esse cenário 2024, Patrícia, o que mais que a gente pode esperar para o Colégio Pentágono em relação à formação dos professores? Como que a gente vai manter essa excelência? Porque uma coisa que eu acho que é complicado, quando você atinge um patamar de excelência, é manter. O que a gente vai fazer para manter? Eu acho que nós trouxemos aqui, né, para vocês, colocamos alguns desafios, né, que nós temos ir bem, mas agora a gente tem que manter e melhorar cada vez mais os resultados. Então, nós temos aí uma responsabilidade com todos aqueles que nos escutam, né, que vêm para a escola, com todos os futuros começam aqui. E para que tudo isso, de fato, aconteça, a formação dos professores é imprescindível, né? E o Pentágono já é conhecido, né, como uma escola que forma professores, que se preocupa também com a excelência aí em relação à formação dos professores. Nós temos um centro de desenvolvimento Pentágono que já está ficando muito... já está ficando assim grande, temos aí... Sendo uma referência, né, no é uma referência grande já, e a ideia é que ele ainda fique maior em 2024. Fizemos uma parceria agora, inclusive, com o Instituto Singularidades, né, que até aproveito e respondo uma das perguntas que chegou até nós em relação à formação dos professores com os alunos de inclusão. Então, nós já iniciamos esse curso. E foi um sucesso, né? E foi um sucesso. Tem uma demanda bastante grande, né? E os professores têm esse interesse em se formar para garantir também o acolhimento para todos esses alunos. Então, nós fizemos um primeiro módulo agora, e esse curso vai ser finalizado em janeiro de 2024, e começaremos outras turmas. E, então, a ideia, de fato, nós fizemos uma pesquisa, inclusive, não só com os professores, mas com todos os departamentos do Colégio Pentágono, para o que eles esperam, né, o que eles gostariam de se formar, em qual área eles teriam interesse, porque aí eu acho que o engajamento, a vontade acaba sendo... A gente consegue atender as expectativas de todos eles. Então, isso eu acho que é uma grande busca e consolidação aí do Pentágono como formador, né, de toda a equipe. Muito bom. Acho que deu para ter um panorama do que vem por aí em 2024, geral, né? Uma visão geral, celebrando as conquistas de 2023, isso. Mas muito animados aí com 2024, Sim. Que tem muita novidade por vir, né? Só lembrando todo mundo que essa live vai estar gravada, a gente vai subir ela no nosso YouTube, e a gente está entrando com uma novidade, vamos subir também no Spotify. A gente vai começar aí com essa produção também. E
Vai ser um podcast assim, Júlia? Olha. Essa é a vontade, hein? Não, estreamos assim nesse formato. Mas acho que, vamos ver, depois a gente vai rodar uma pesquisa para saber se deu certo. Isso, mas aí agradecemos a todos, né, a toda a equipe e as famílias, né, que nos ouviram. Sim. E aí quaisquer dúvidas nós estamos aí à disposição. Até perguntas que chegarem depois, a gente está aí disponível para respondê-las. Isso mesmo. Então, acaba essa live agradecendo a todos pela participação e lembrando que a gente vai, então, disponibilizar para todos e vamos rodar uma pesquisa para saber se vocês gostaram e se tem ainda alguma dúvida para ser respondida depois. Obrigada. Obrigado.